Antes da gente começar, de fato, eu quero que você me faça 3 favores. Número 1, se inscreve no canal. Número 2, deixa o seu like. Número 3, ativa o sininho, porque isso é muito importante pra gente, beleza? Animes nos últimos anos acabou. Attack on Titan, série criada por Hajime Isayama, teve o último capítulo do mangá publicado, encerrando a jornada de Eren, Mikasa, Armin, Levi e as criaturas gigantescas chamadas de Titãs. E foi uma aventura e tanto, não é mesmo? Quantas vezes não pulamos da cadeira de empolgação, sofremos com destinos trágicos, rimos dos raros momentos de leveza e mordemos o braço tamanha tensão. E Attack on Titan não foi um fenômeno à toa. Essa excelente série, e às vezes divisiva, nos entregou algo único, que quebrou a barreira de fãs de animes e atingiu um público muito maior. E para marcar esse momento e homenagear o final, neste vídeo vamos tentar explicar o que tornou Attack on Titan tão especial, e por que a série tem tudo para daqui a anos ainda ser vista como um grande clássico. E só um aviso antes de você começar, este vídeo é para aqueles que já terminaram a história, ou seja, terá spoilers tanto do anime quanto do mangá, inclusive do final. Estão avisados? Então bora lá! Por mais que shonen não seja um gênero e sim uma demografia, é fato que existem padrões que muitos mangás destinados a meninos adolescentes seguem. Os personagens são parecidos, as histórias se desenvolvem de maneira semelhante e sempre temos as clássicas lutas com estruturas quase iguais. Muitos clássicos amados até hoje, como Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, One Piece, Naruto e vários outros, passaram a ser copiados por vários animes. E por mais que excelentes séries tenham surgido seguindo essa exata fórmula, dificilmente elas conseguem deixar uma marca. Não à toa, a proposta de Isayama para Attack on Titan foi recusada pela Shonen Jump, a maior revista de mangás do Japão, responsável por publicar todas as séries que eu citei antes. De acordo com a editora, ela não tinha a cara da revista. E bom, de certa forma eles não estavam errados, né? Attack on Titan só foi encontrar uma casa na Besatsu Shonen Magazine, que comprou a ideia maluca do Isayama. Um misto de ação e terror, puxando bem mais pro terror, cheio de tragédias e violência. É bom lembrar que shonen de terror não é uma grande novidade. Tokyo Ghoul tá aí pra mostrar isso. Mas ainda assim é diferente e fora da caixa. Só que Attack on Titan vai além. Bem além. Para começar, que os protagonistas eram humanos, normais, sem poderes ou coisas doidas envolvidas. Attack on Titan mostrava um grupo de pessoas diante de uma situação desesperadora e impossível. Um bando de fracos contra algo muito maior. Literalmente muito maior. O sentimento de impotência que sentimos junto com os personagens era palpável. Mesmo quando Eren consegue o poder de Titã, o que vemos é uma fagulha de esperança. A série nunca deixou esse sentimento se perder, com várias tragédias ainda acontecendo. Como esquecer a Titã Fêmea aniquilando o Esquadrão Levi, hein? Isso é bastante importante quando falamos de shonen de ação. Muito importante. A maioria traz um sentimento contrário. O protagonista é poderoso e sempre resolve as situações. Mesmo quando surge um inimigo mais forte, logo sabemos que ele vai superar. Aqui em Attack on Titan, não. Isso é o que torna a parte de terror da série tão forte. Não é só o gore ou a aparência grotesca das criaturas. É a sensação de fraqueza. A de que tudo aquilo é muito maior do que os personagens são capazes de enfrentar e até compreender. É quase um horror cósmico Lovecraftiano, que nos coloca diante da insignificância da existência e a impotência de fazer qualquer diferença. E vale lembrar, isso ainda é um mangá para adolescentes. O universo da série também é único em inúmeros sentidos. Toda a ideia das muralhas, os titãs e a ação com o dispositivo de manobras 3D ou DMT para os íntimos. É toda uma combinação de ideias originais, somadas à ousadia de Isayama de quebrar ideias pré-concebidas, que tornaram Attack on Titan uma série única entre os mangás. E é o tipo de coisa que é ou vai ou racha. Ou o público iria abraçar a ideia e amá-la, ou desprezar a tal ponto que a série seria rapidamente cancelada. Para a nossa sorte, foi a primeira opção.
E Attack on Titan não deixa de ser um shonen, viu? Toda a ação e a forma como ela é construída, as lutas e até mesmo arquétipos de personagem são bem adequadas à demografia. E isso não é uma crítica, pelo contrário. Na verdade é o que torna a série tão incrível. Conseguir quebrar padrões e inserir discussões tão complexas, ainda mantendo as raízes do que se espera de um mangá shonen, é um feito para ser aplaudido. Essa mescla do clássico com a subversão é o que o torna tão atraente para tantos públicos, sendo possível curtir sem se ligar na maioria das sutilezas, apenas com uma pura diversão cheia de porradaria de um shonen. E se você curtiu apenas por isso, saiba que não tem nada de errado não. A gente precisa ser sincero com uma coisa. Mangás shonen de longa duração não são a coisa mais bem planejada do mundo, né? É fácil vermos séries se perderem no meio do caminho. E eu não falo apenas no sentido de qualidade. Conceitos antes estabelecidos são completamente esquecidos. Personagens são jogados de lado porque o autor não sabe mais o que fazer com eles. E até mesmo o tema central da história é perdido. Vocês sabem que eu amo de paixão, mas vamos dar um exemplo aqui de Naruto. E os fãs de Rock Lee sabem bem do que eu tô falando. O personagem amado que nos entregou um dos melhores momentos de toda a série e logo depois foi esquecido completamente no Shippuden. Isso acontece porque Kishimoto nunca teve um plano sequer a médio prazo para ele. Criou porque seria útil naquele momento e depois não tinha mais o que fazer. Tematicamente a coisa foi bem pior. A série sempre tratou a ideia de que esforço supera talento e um ninja sem nenhuma linhagem tradicionalmente forte poderia crescer com seu esforço. Uma mensagem simples, mas muito importante. No final, Naruto é filho de 2 ninjas super poderosos, reencarnação de um mais forte ainda, a criança destinada e um monte de clichês de escolhido. Nesse momento, o que era o tema central da história se perdeu. Hoje em dia, shonen são planejados melhor, como é o caso de Boku no Hero Academia e o eterno One Piece, mas ainda está longe de ser um padrão. Por isso que Attack on Titan brilha demais nesse quesito. Desde o início, é muito claro que Isayama sabia o que ele estava fazendo. Não que ele tivesse cada capítulo planejado, claro, mas toda a trama geral já estava pronta. O mais surreal de tudo isso é o momento em que Eren e Zeke viajam no tempo e vemos como Eren manipulou Grisha, aparecendo cenas do primeiro capítulo. E se você voltar para ele, verá que essa interferência do futuro já estava lá. Outro exemplo é a verdade de Ymir, em que a imagem de suas filhas devorando seu corpo já aparece no encerramento da segunda temporada do anime. E como não lembrar de Para Você, após 2000 anos, o nome do primeiro capítulo da série. Isso não só torna legal de ler novamente, como é o que cria uma história coesa. Aqui citei os exemplos mais legais, só que toda a série é assim. Todos os acontecimentos têm repercussões futuras, sem tramas sendo largadas no meio ou personagens abandonados porque o autor não sabia mais o que fazer. E é muito gratificante ler uma história assim, com cada desenvolvimento tendo um payoff adequado, sempre nos levando a querer saber mais e mais sobre. E isso se manifesta também na forma como Isayama trabalhou os mistérios da série. Aqui não tem como não falar de Lost. Por mais que a série tenha sido um marco na televisão e ainda ser excelente, é fato que não soube trabalhar seus mistérios. Isso porque eles eram criados sem uma resposta clara. Dessa forma, fica difícil não só trabalhar sua construção, como dar uma resposta satisfatória. E esse era o medo que eu tinha com Attack on Titan. Os mistérios eram instigantes e geraram muitas e muitas teorias. O que tem no porão? De onde vem Reiner e Bertoldo? Por que Grisha deu aquela injeção doida pro seu filho? Será que a resposta para essas questões vão fazer jus à força dessas perguntas? Mas como dissemos, uma vez que você sabe o que está fazendo, você consegue dar uma resposta satisfatória para todas essas perguntas. E Attack on Titan soube fazer ainda mais do que isso. A revelação do que tem no porão não é só incrível porque responde às perguntas que temos desde o primeiro episódio. E olha que isso já seria maravilhoso, porque tudo se conecta tão bem que no momento em que vemos a história de Grisha, a muralha no deserto e Eren Kruger, já sentimos aquela empolgação de quando chegamos no clímax de um filme. Além disso, ela prepara o terreno para tudo o que vem depois. A resposta do mistério não é apenas uma resposta, mas uma parte super importante da construção narrativa, que faz a série dar um 180 completo. E isso só é possível porque Isayama dedicou um bom tempo para planejar tudo
antes de começar. E não que tudo tenha saído pura perfeição, né? No mangá, o arco político que narra a ascensão de Historia como a Rainha das Muralhas é longo, enrolado e muito chatinho. E o próprio autor admite que foi falha dele, um momento que ele perdeu o controle da história a curto prazo. Ele sabia o que iria acontecer mais pra frente, mas não estava conseguindo desenvolver o mangá capítulo a capítulo. Bom, pelo menos ele retomou o ritmo depois disso e tudo ficou bem. Só que uma história bem trabalhada não é nada sem personagens que seguram o tranco, né? E Attack on Titan soube apresentar todo um elenco que vai ser difícil de esquecer. Attack on Titan nos trouxe um elenco incrível de personagens, sendo vários deles impossíveis de não amar. A maioria não é super complexa, cheia de nuance e com forte desenvolvimento, mas esbanjam carisma. Já em outros, a construção é tudo isso que eu disse anteriormente. Levi é o B10 encarnado. Aquela personalidade de não ligo para nada, mas no fundo me preocupo com todo mundo, é bem clichê, mas ainda assim conquista demais. E vê-lo lutando é pura adrenalina. O sacode que ele dá em Zeke girando que nem um peão da casa própria é inesquecível. Ai, como não amar Mikasa, né? Sua força é admirável, apesar de sua dedicação cega a Eren às vezes limitar o potencial da personagem. E o Armin, o amigo fraco e com zero confiança, mas que na hora do vamos ver, mostra que é o maior herói entre todos eles. Irving, o líder inspirador que escondia razões bem pessoais para suas ações e que encontra seu fim da maneira mais Irving possível, liderando seus soldados em um ataque suicida, em que ele os motiva não por palavras bonitas, mas com a dura verdade trágica do que está à frente deles. Historia, Sasha, Ymir, Connie, a lista de personagens incríveis e marcantes é enorme, e falar de cada um deles não daria em um único vídeo. Então me fala você nos comentários sobre os quais você mais ama. E se acha que eu esqueci do Jean? Jamais esqueceria do meu personagem favorito. Agora, vamos falar sobre os personagens que são muito bem trabalhados. E acho que Isayama guarda isso para o time dos vilões, digamos assim. Rainer e Bertoldo, a dupla que deve lutar contra o amor que desenvolveram pelos seus falsos colegas de reconhecimento para cumprirem seus deveres como guerreiros. Ver Rainer desenvolvendo uma segunda personalidade é muito doloroso, cara. Ou Gabi, a odiável garota que queremos socar quando a conhecemos. Até ver todas suas crenças sendo quebradas quando confrontadas com a realidade, passamos a perceber que no fim, ela é uma vítima de como aquele mundo funciona. O Zeke então, vixe, a sua mentalidade quase contraditória de querer salvar os Eldianos, os extinguindo, é estranha, mas muito bem trabalhada. O flashback que mostra como ele se tornou a pessoa que conhecemos é uma aula de como construir o backstory de um personagem. Só que existe um personagem que carrega a série. Provável que ele nem seja o seu favorito, você talvez nem goste dele. Até o autor não entende como tem tanta gente que gosta, mas ele não é só o mais bem construído de toda a série, como é quem conduz a história. Sim, o nosso menino Eren Yeager. Eren é um protagonista singular entre os mangás shonen. Isso porque ele segue uma jornada completamente diferente das que vemos em qualquer série voltada para essa demografia, a da queda do herói. Pense em qualquer mangá shonen que você conheça. Qual a jornada do protagonista? Geralmente a do herói que se torna um herói maior ainda, ou a do desconhecido rumo ao heroísmo. O mais perto de uma queda em um mangá conhecido é a brutal desconstrução de Gon no arco Chimera Ants de Hunter x Hunter. Quando conhecemos Eren, ele é um garoto sonhador, que deseja mais do que tudo a liberdade, sair das muralhas e ver o oceano que seu melhor amigo Armin mostrou para ele. Por isso, ele admira tanto a divisão de reconhecimento do exército. Até que Rainer Bertoldo destrói a muralha e o garoto assiste a mãe ser devorada por um titã. Este parecia o estopim do herói da humanidade, a tragédia que o colocaria no caminho de salvar as pessoas. Só que aqui foi plantada a sementinha que o tornaria um vilão.
As 3 primeiras temporadas narram a história de origem do homem que no futuro irá armar um grande plano para destruir boa parte da população mundial. E as pistas para isso vão sendo sutilmente colocadas na história. Sua obsessão em exterminar os titãs. É óbvio que todos os moradores de Paradis concordam que os titãs precisam ser eliminados caso eles queiram ter qualquer futuro. Mas Eren dá um passo além, ele é claramente perturbado por essa ideia. É como se ele não conseguisse pensar em mais nada. Muita gente diz que o Eren só serve para ser sequestrado e que no fim são os outros personagens que resolvem as tretas para ele. E isso é verdade, né? Mas é aqui que vai ser implantado um sentimento de impotência no garoto, que no futuro, ao ver que tem o poder de salvar a todos que ama, vai agarrar não importa a consequência. Isso só falando do psicológico dele. Existe todo um contexto social que o levou a se tornar o inimigo da humanidade. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Acho que o mais importante quando falamos de Eren é sobre como 3 temporadas do anime foram dedicadas a construir o seu caminho para a vilania. Quando começa a 4ª temporada, tudo o que queremos ver são os Eldianos retribuindo todo o sofrimento causado por Marley. E isso é natural, afinal ficamos vários episódios vendo as tragédias que a nação que vive do outro lado do oceano causou. E Eren personifica esse sentimento revanchista. Mas aos poucos, a verdadeira face das ações de Eren vão ficando cada vez mais claras. Mesmo que ele não abrace de fato essas ideologias, elas passam a criar na população de Paradis um forte sentimento nacionalista e supremacista que beira o fascismo. Isso porque, sem querer, o plano de extermínio de Eren esbarra muito nessas ideias. Eu não sei em que momento caiu exatamente a ficha do quão errado é o que o Eren faz. Já no ataque que ele promove em Marley? Ou quando ele humilha e machuca Armin e Mikasa? Talvez quando ele ativa o estrondo? Ou na chocante e avassaladora imagem da população marleyana vendo os titãs marchando em direção a eles? Bom, o momento honestamente não importa. O que é realmente importante é que quando acontece, você condena Eren, mas você o entende um pouco. Você sabe exatamente por que ele está fazendo o que faz e é muito compreensível e bastante triste. Vamos tentar fazer um exercício de empatia aqui. Todo o resto do mundo quer exterminar seu povo, o que inclui sua família e seus amigos. Some a isso todo o sofrimento que eles já te fizeram passar. Afinal de contas, uma pessoa que você ama muito, no caso sua mãe, faleceu. Por 4 anos você ainda tenta uma saída diplomática para essa situação, mas ela não dá muito certo. Então você descobre que tem um poder, uma arma capaz de salvar todos que você ama. Mas tem um porém, ela vai destruir todo o resto do mundo, sem meio termo nenhum. Você não usaria ela? Você consegue bater no peito e dizer que essa ideia jamais passaria pela sua cabeça? Lembrando claramente que tem que ver o contexto do anime, né? Esse exercício obviamente não é pra dizer que o Eren tá certo, porque ele não tá. Mas mostra o quão intenso e difícil é o dilema que foi colocado para ele, e nos ajuda muito a compreender suas motivações. E isso é muito importante dentro da temática de Attack on Titan. No contexto do mundo que nos é apresentado, ninguém nasce um exterminador, se torna um. Você pode dizer que não existe diálogo com ele, e tudo tem que ser resolvido na porrada. E talvez você esteja certo, conversa nesse ponto pode ser inútil. Afinal, o próprio Eren teve que ser combatido, não é mesmo? Mas se você parar por aí, se você não tentar entender as condições políticas, sociais e psicológicas que levaram àquilo, sinto dizer, mas tudo será bem em vão. Pois sem isso, você apenas deixará que as coisas aconteçam novamente e o ciclo vai se repetir. Foi o que aconteceu em Attack on Titan e é o que acontece na vida real. Mesmo a revelação que meteu um Code Geass na história, que Eren fez aquilo porque queria ser parado, não anula toda essa construção. Porque ele ainda cometeu um genocídio com o estrondo, então suas motivações continuam fortes e questionáveis. E ele mesmo diz que destruir tudo não era fora de cogitação. Um dos grandes trunfos de Attack on Titan foi apresentar temas complexos, com uma profundidade raramente vista em uma obra shonen. As 3 primeiras temporadas servem como uma preparação para tudo, e é na 4ª que eles entram com toda a força. Já falamos aqui da questão da empatia, a de nos colocar no ponto de vista do jovem que se tornará um exterminador com claras tendências fascistas e entendermos seus motivos. Algo que se estende até mesmo para os membros da facção Jaeger, que são nacionalistas sem tirar nem pôr. Entendemos claramente como aquele grupo passou a apoiar Eren e desejar o extermínio de todos os inimigos. Aliás, como o medo e o sentimento de deslocados sociais levou toda a Paradis para isso.
Inclusive, mostra como ideias antes nobres podem ser apropriadas e interpretadas de forma muito perigosa. Afinal, como fica claro no encontro de Yolanda e Mikasa, para a facção Jaeger, eles apenas estão dando continuidade ao trabalho da antiga unidade de reconhecimento. Mas esse é apenas um dos pontos sobre a natureza das guerras que a série explora. Uma questão que a série levanta é a pergunta: uma geração de inocentes deve pagar, sofrer e ser oprimida pelo erro das que vieram antes? O Império de Eldia colocou o mundo sob 2000 anos de terror até ser derrotado. 100 anos depois, o povo eldiano que vive fora das muralhas é colocado em campos de concentração, sem um mínimo de direitos humanos e vivendo sob tortura. Já os dentro da muralha estão marcados para serem simplesmente exterminados. E a justificativa para isso, o que as gerações passadas de Eldia fizeram ao mundo. Mesmo que as atuais nunca tenham feito nada, elas merecem pelos erros passados de seu povo. Isso que a galera de Parades nem sabe toda a história. O mangá responde que isso não é certo, colocando essas exatas palavras na boca de Falco. Em uma das melhores cenas de toda a série, Gabi justifica o que os eldianos passam pelos erros do passado. E Kaia a questiona: o que eu fiz? O que minha mãe fez para merecer morrer do jeito que morreu? Falco responde: Kaia-san no okaasan wa sore ni makikomaretan desu. Okaasan ni wa nan no tsumi mo arimasen. Gabi, inclusive, é a personagem que melhor engloba uma temática bem interessante. Como a educação pode ser usada como lavagem cerebral, para fazer com que o oprimido concorde com sua opressão. É bom frisar outra coisa: não confunda o revanchismo histórico de Marley com dívida histórica. O segundo são medidas inclusivas para ajudar povos que foram oprimidos no passado a lidar com as consequências dessa opressão que continuam até hoje. Já o primeiro é só ódio, devolver na mesma moeda o que aconteceu em gerações passadas, ou seja, deixar de ser o oprimido e se tornar o opressor. São coisas bem diferentes que é bom você entender o conceito. Esta ideia se conecta diretamente com o ciclo do ódio. Eldia ferrou com o mundo por 2 milênios. Marley ganhou, mas decidiu não só se vingar como usar o poder militar no resto do mundo. Eles atacam Parades e Eren decide atacar e destruir o mundo no processo. Uma perpetuação de ódio e violência que retroalimenta a cada nova geração. E como isso pode ser parado? Bem, temos duas opções. Ou alguém simplesmente quebra o ciclo, ou tudo é destruído. E no fim, o ciclo foi quebrado. Quer dizer, em partes. A humanidade, frente a frente com o estrondo, o ápice da força do ódio, é salva por um grupo de pessoas que tinham motivo para simplesmente deixar acontecer, mas disseram não. Perceberam que este não era o caminho e lutaram para salvar a todos. Mas ainda assim levanta perguntas. Será que havia outra forma de resolver isso? Será que o plano de Eren era realmente a melhor saída? Acho que é uma questão que será debatida por muitos e muitos anos. A série deixa bem claro que ele estava errado, mas ainda assim foi o que trouxe esperança para os eldianos. Uma amostra da contradição da guerra e paz? Só valorizamos tempos pacíficos após tempos difíceis? Ou só Isayama perdendo um pouco do controle do tema que ele mesmo criou? Só que em um fim realista, a série nos mostra que mesmo isso não é capaz de resolver os problemas do mundo. Os jaegueristas continuam ativos, fervendo de ódio pelo mundo fora de Parades e mantendo seus ideais fascistas. E o risco de que Marley e outras nações lancem uma guerra por vingança é real. Tanto que a história já se prepara para isso, pois mesmo essa otimista jovem acha que talvez o conflito nunca tenha fim. E talvez não tenha, afinal, a guerra é o estado natural da humanidade, sendo a paz uma artificialidade que lutamos muito para estabelecer. E a série sempre mostrou a dura realidade de como conflitos bélicos no fim são inevitáveis. Triste, não é? Mas o fim de Attack on Titan mostra que a esperança existe. Os heróis da aliança que derrotaram Eren se tornam embaixadores da paz e viajam o mundo todo para conquistá-la. 2000 anos não são apagados assim tão facilmente, mas existe uma brecha, uma pequena oportunidade de evitar uma grande guerra, de finalmente trazer paz àquelas nações que conheceram a força máxima da fúria e do poder bélico. E uma chance de paz é algo grande, mesmo que a chance seja bem pequena. E o que é ser livre? Tá aí algo que a série jamais responde. Então, lanço essa pergunta para você. Qual o seu conceito de liberdade? Conta pra mim nos comentários. Até agora só falamos da história, mas sabemos quem foi o principal responsável por tornar Attack on Titan um fenômeno que atraiu todo o público para assistir, o espetáculo que foi o anime. Apesar de ser bom em criar cenas grotescas e expressões de terror,
os traços de Isayama são bem inconsistentes, fazendo com que a arte seja um ponto fraco do mangá, mas não no anime. Os traços são lindos, dando forma aos personagens como a versão impressa nunca conseguiu. Isso, somado a uma animação espetacular, enchia nossos olhos sempre que assistíamos. Os personagens usando o DMT eram um show à parte. A trilha sonora também é magnífica, desde as músicas que tocam nos episódios até as aberturas e encerramentos. Aliás, as openings são sensacionais e várias delas podem ser colocadas em listas de melhores já feitas. Como esquecer de ou até mesmo que a troca do Estúdio Witch para o mapa da terceira para a quarta temporada tenha causado uma queda na parte técnica, as animações permaneceram acima da média. História incrível em um anime super bem feito. Não é à toa que Attack on Titan foi um fenômeno, né? onze anos e 7 meses. Esse é o tempo que Attack on Titan ficou em publicação, que dedicamos nosso coração a ele. É louco e até um pouco triste pensar que acabou. Aquela expectativa por um novo capítulo, as longas conversas com os amigos, os choques com as revelações, a dor das tragédias, a alegria dos poucos momentos de paz. Tudo isso chegou ao fim neste capítulo 139. Mas será mesmo? Sim, o anime ainda vai ser encerrado, então de certa forma ele será a despedida definitiva. Mas não é disso que eu tô falando. Um clássico é aquela obra que sobrevive ao teste do tempo, que sempre vale a pena revisitar. E sempre que fazemos isso, toda a magia da época que vimos pela primeira vez retorna. Não importa quanto tempo passe. Então pense no fim de Attack on Titan como um até logo, como aquele amigo da escola que depois de 11 anos e 7 meses de convívio direto, tivemos que dar tchau para cada um seguir seu caminho. Mas de vez em quando nos encontramos no bar e relembramos as memórias, voltamos por alguns instantes para os bons momentos de nosso passado. Essa é a força que uma obra de arte pode ter. E eu acredito de verdade que Attack on Titan conseguirá essa proeza. Um clássico lembrado por décadas futuras, lado a lado com animes como Cowboy Bebop, Evangelion e outros bem seletos. Então até mais Eren, até mais Mikasa, até mais Armin, até mais Levi. Nos vemos em breve. E vocês sabem, né? Por mais clichê que seja, só existe um jeito de terminar esse vídeo. Então vou gritar no fundo do meu coração: Shinso Sasage! E você? O que acha de Attack on Titan? O que a série significou pra você? Conta pra mim nos comentários. No IGN Brasil nós temos muitos vídeos de animes, games e filmes que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então